Olá, tudo bem? No vídeo anterior, Luciane trouxe para a gente alguns motivos que justificam a utilização do termo epigenética nas séries iniciais do ensino fundamental. Primeiro, o tema família e seus contextos faz parte das temáticas que são apresentadas pela BNCC para serem trabalhadas com as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Luciane nos alerta também quanto à atenção que se dá por parte da escola ao contexto de vida em família do aluno, à história do aluno. Estamos falando, reforçando aqui sobre a configuração familiar. Como se dá essa configuração familiar? Não há modelos, e sim contextos diferentes. E, no geral, dentro da escola, ao trazer atividades que não consideram essa informação, o professor corre o risco de fazer uso de ferramentas que são inadequadas do ponto de vista biológico. Por que eu digo do ponto de vista biológico? A biologia é o caminho da compreensão de quem nós somos. Todos nós temos pai e mãe. Todos nós nascemos de um pai e uma mãe. Por algum motivo, de alguma forma, eles se encontraram e nos deram a vida. Assim, eles estão em nós, eles fazem parte de nós. Todos temos pai e mãe. Aqui eu alerto quanto à utilização da linguagem inadequada que diz que a criança não tem pai. É muito comum trabalhar nas escolas a análise do registro da criança. Neste registro, muitas vezes, não aparece o nome do pai. Como que vai lidar com isso? Como o pai é inserido, já que ele existe em nós, já que ele existe nessa criança. No termo da biologia, no campo biológico, falamos sempre assim: pai e mãe todos nós temos. Nós viemos de pai e mãe. Isso é biologia e deve ser ensinado. No campo da epigenética, já é outra história. Aqui a gente fala sobre como nós vamos apresentar para a criança o olhar de reconhecimento para os participantes e responsáveis pelo seu crescimento desde o nascimento. Muitas vezes não são seus pais que participam dessa história, desse desenvolvimento da criança. Então, aqui é o campo epigenética, como citou Luciane. A BNCC traz algumas informações que eu quero destacar aqui. Primeiro, o seu compromisso com a educação integral, que é de forma bem explícita, a BNCC apresenta para a gente a importância, dentre outros fatores, do acolhimento, do reconhecimento e desenvolvimento pleno de suas singularidades e diversidades. A BNCC apresenta ainda uma informação sobre conhecer-se, construir sua identidade pessoal e social, cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento. E isso aparece para a educação infantil. Ainda na educação infantil, temos um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento que diz relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, sobre sua história, sobre a história de seus familiares e da sua comunidade. Para as séries iniciais do ensino fundamental, ela traz para a gente a temática mundo pessoal, que faz parte da área de ciências humanas, no componente história. O mundo pessoal é uma temática que traz diversos aspectos. Primeiro, contato da criança com a sua história, com a história da sua família, sobre os seus registros particulares. O mundo pessoal traz ainda como objeto de estudo as diferentes formas de organização da família, diferentes configurações e vínculos. Está muito claro que a BNCC defende o trabalho sobre família, defende a temática família para ser discutida com as crianças desde a educação infantil. Só que aí, o nosso alerta é quanto às atividades que são apresentadas para serem utilizadas para garantir que a criança desenvolva as habilidades ligadas a essas temáticas. O bom disso é que a BNCC também faz um alerta quanto às decisões pedagógicas que devem ser orientadas para o desenvolvimento das competências básicas ao longo da educação básica, as competências gerais ao longo da educação básica. E eu destaco aqui a competência 8. A competência 8 tem como princípio propósito na vida. E propósito na vida está diretamente ligado ao reconhecimento de pai e mãe no campo da biologia. O que diz a competência 8?
conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções. Então, falar de configuração familiar pode favorecer ou não a inserção da minha história, a inserção da história da criança, o reconhecimento dessa história por parte dela. Quando as estratégias reforçam as dores dessa criança, mais dores podem surgir. Qual que é o nosso alerta? Nós trazemos aqui a visualização metafórica descida dos pais como uma ferramenta didática, pedagógica e curativa para professores e alunos. O nosso alerta é para que as atividades, como essa estratégia, favoreça a inserção da história de vida do aluno nas atividades escolares, favoreça a inserção da sua história, que a sua história seja inserida sem que mais dores sejam geradas. Os objetos de estudo, as competências, as habilidades que a BNCC apresenta estão a serviço da vida. Então, cabe agora aqui aos educadores, aos professores, desenvolver atividades de forma que todos os alunos tenham sua história incluída, que todos os alunos usufruam dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento pleno, de forma inclusiva, de forma justa, como propõe a BNCC. Nosso alerta é quanto à elaboração das atividades. Então nos acompanhe o canal Didática da Cura, traremos outras informações a esse respeito para vocês e podemos também apresentar novas dicas de atividades que podem ser aplicadas em sala de aula, respeitando as orientações da BNCC e principalmente a serviço da vida, a serviço de uma educação integral.